Vou te mostrar como fazer um carrossel do zero comigo e hoje a gente vai usar o Photoshop para isso. E eu vou te mostrar desde a concepção da ideia, como que eu vou pensar nas imagens, onde que eu vou buscar, tudo que eu vou fazer até chegar no resultado final. E mais importante do que só você fazer um carrossel aqui e aprender a usar a ferramenta, na verdade você vai entender o que faz um carrossel ser um carrossel atrativo, impactante, que gere algum tipo de engajamento lá dentro do seu perfil ou do perfil do seu cliente e como que você vai pensar para desenvolver cada ideia. Então, não é um tutorial de como aprender a usar o Photoshop, mas é um passo a passo para que você consiga criar um carrossel do zero, que seja atrativo, que gere engajamento para você ou para o seu cliente e que seja muito criativo. Você vai entender aqui como que eu utilizo o método da criatividade infinita para criar carrosséis de forma rápida, fácil e que tenha bastante impacto visual, que seja muito criativo, e você vai entender o que você precisa fazer para chegar no melhor resultado possível nos seus carrosséis. E agora, vou passar para a tela do meu computador e a gente se vê lá. Então, para começar um carrossel, o que eu sempre faço? Eu abro o meu Photoshop e aqui eu vou colocar o número de cards. Geralmente eu já olho na copy quantos cards vão ser. E nesse caso, como é um carrossel que eu mesma escrevi ele, que ele é um carrossel para eu postar no meu perfil do Instagram, e aí eu vou mostrar para vocês todas as técnicas que eu utilizo para fazer os meus próprios carrosséis. Eu vou contar mais ou menos quantos são aqui esses cards. Vai dar mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ou menos 7 cards. Então, o que eu faria? Eu colocaria aqui 1080 vezes 7 e deixaria a altura em 1350. Só que aí o seguinte, né? Clicaria aqui em criar, viria nas guias aqui em View, Guide, New Guide Layout e colocaria essas margens de 135 e o número de colunas, que é o mesmo número de cards. Tiro aqui esse gutter, que é o espaçamento, e aí criaria assim. Só que aqui eu já tenho um formato que eu crio os meus próprios carrosséis. Então, nesse caso, não faria sentido eu criar tudo do zero. Então, eu sempre copio um carrossel que já existe e eu faço a partir dele. Então, aqui a gente vai fechar isso aqui. Então, eu abro aqui um carrossel que já existe. Esse aqui foi um dos últimos que eu postei. Então, eu vou fazer o meu post por cima dele aqui, que fica mais prático para mim. Então, eu vou apagar aqui algumas coisas, por exemplo, que eu sei que eu não vou utilizar. Pronto, já terminei de arrumar aqui o carrossel do jeito que eu gostaria. Retirei tudo que eu não vou utilizar. E aí eu sempre deixo aqui esse último card, né? Que é o card que eu praticamente uso no final de todos os carrosséis. E também aqui essa parte do segundo card, onde eu vou usar esse texto aqui, que é o mesmo tamanho que eu uso em todos os carrosséis. E isso é até uma dica que serve para vocês, que é para manter a identidade visual do meu perfil. Aqui também esse texto de títulos. Eu até deixei esse texto aqui, ó, que ele tá aqui só para eu poder conseguir pegar esse efeito aqui de gradiente que eu utilizo. Então, para ficar igual, eu deixei ele aqui, mas depois eu posso apagar. Então, aqui eu já separei pelas pastas aqui. Tem a parte da capa, tem esse selo meu que eu utilizo aqui basicamente em quase todos os carrosséis. Então, são coisas minhas que eu já utilizo. E para os seus clientes facilita bastante você ter isso, porque te ajuda a criar carrosséis muito mais rápido. Então, antes de mais nada, depois de preparar esse arquivo aqui, o que eu faço? Geralmente eu vou para a parte da copy e eu vou analisar toda a parte desse texto, entender o que a pessoa colocou lá dentro. Geralmente são meus clientes, né? Nesse caso aqui já foi eu mesma que coloquei, então eu já sei o que precisa ser feito. Eu analiso isso e eu vou adicionar esse texto aqui. Mas antes de mais nada, primeiro eu preciso ter uma ideia do que eu quero criar, qual resultado eu quero chegar, que estilo eu quero trazer. Então, como eu já tenho algo bem definido aqui para os meus posts, o que eu sempre faço? Eu abro a minha pasta do Pinterest. Eu sugiro que você faça isso também para todos os seus clientes, para cada cliente que você trabalha com eles e que geralmente você vai ficar trabalhando com eles por bastante tempo. E eu gosto disso aqui porque ajuda não só nos meus clientes e no meu estilo pessoal para os meus posts, mas também ajuda na hora de criar para a parte de clientes também. Então eu consigo dar uma olhada aqui, entender que estilo que eu quero trazer. Geralmente o estilo que eu gosto de usar para tudo que eu vou fazer
É um estilo próprio, onde eu consigo abusar bastante da tipografia, usar bastante essa mescla de tipografias, o mix type. Eu gosto de usar também imagens bem, assim, chamativas, gosto desse estilo mais, por exemplo, esse aqui que é um pouco vintage, gosto dos mais modernos, pego muita referência também de design esportivo, como esse aqui, e esse aqui, esse também, esse, coisas mais futuristas, cyberpunk, e aí eu fui olhando aqui essa pasta do Pinterest, que é o que eu geralmente sempre faço, e eu sempre estipulo um limite para eu olhar isso aqui, porque senão a gente vai ficar buscando referências o resto da vida e nunca vai conseguir chegar a um resultado final. Então, a gente consegue ir olhando isso aqui, e eu abri algumas imagens aqui, ó, que é o estilo que eu quero trazer, e é algo que eu geralmente trago, que é usar essas coisas de vidro, esses 3Ds, assim, na frente da tipografia. E é basicamente, todas as referências que eu trouxe tem isso, esse tipo de 3D que é mais holográfico. Esse aqui, por exemplo, é uma forma 3D, mesclando aqui junto com a fonte. E aqui também é algo com essa distorção de vidro aqui e o texto atrás. Então, você vê que quando você abre uma imagem, ela sempre traz outras imagens que também são parecidas com elas aqui aqui embaixo, né? Então, eu gosto de olhar isso aqui para eu ver exatamente que tipo de coisas que eu quero trazer para minha imagem e para o post que eu estiver fazendo, para o estilo. Você vê que são coisas bem diferentes, assim, com designs bem disruptivos, que são coisas que eu gosto bastante e eu quero trazer para esse post de hoje. Então, depois de ficar olhando aqui essas referências por alguns minutos, né, 20, 30 minutos, eu já vou voltar para o Photoshop e aí eu vou começar a fazer meu carrossel. Primeira coisa que eu faço, no caso agora é a segunda, né, depois de abrir o Pinterest, eu vou pegar o texto e eu vou colocar aqui todo no carrossel. Então, é basicamente copiar e colar. Como eu já tenho aqui, por exemplo, tamanhos de fontes já pré-definidos, já tenho tamanho de texto, já tenho qual que é as fontes que vão para o título, então fica muito mais fácil. Então, agora que eu basicamente já coloquei o texto aqui em todas as imagens, a gente vai começar a trabalhar na questão de cores, diagramação e as imagens, que é uma das partes importantes também. O que eu fiz aqui? Aqui eu copiei esse texto e você vai perceber que ele é um pouco menor do que esse texto aqui que está no título, por exemplo. Então, às vezes eu faço isso porque aqui, por exemplo, é um texto maior, então eu não conseguiria colocar o texto daquele tamanho lá. Nesses casos, eu modifico um pouco o tamanho para poder ficar um pouquinho diferente, mas não vai afetar em nada, porque isso não vai impedir de que a gente mantenha a identidade visual, que inclusive é um dos temas aqui desse post. Então, aqui eu quero copiar esse estilo aqui para dentro desse texto aqui. E agora a gente tem no Photoshop, quando eu passo o mouse em cima, ele me localiza onde é que tá isso ali dentro das camadas. Então, fica bem mais fácil. Eu clico em Alt e arrasto ali, ó, pro texto. E eu vou copiar esse efeito aqui. Eu vou colocar a opacidade em 100%. E vou copiar também para esse texto aqui. Aí agora eu posso vir e apagar isso. O que eu vou fazer agora, né? Eu tenho que criar um grupo para cada texto desse aí, que vai ser cada parte, né, do carrossel. Então, aqui é o card 3, eu faço isso para cada um deles, para ajudar um pouco mais na organização. E agora que eu já organizei tudo em pastas aqui, eu posso começar a trabalhar mais aqui na parte de design, né? Geralmente, eu gosto de usar essas imagens aqui, ó, que são esses efeitos de vidro translúcido, eu gosto bastante. Então, aqui eu acho que eu posso pegar um texto e colocar aqui. E o texto que eu vou colocar é justamente que tem a ver com esse carrossel, né? Que é carrosséis, que é o tema dele. Então, eu vou separar aqui as sílabas. Vou colocar ele alinhado à esquerda. E vou aumentar ele aqui um pouco. Vou rotacionar ele também. Acho que assim vai ficar legal. Então, eu posso pegar esse texto, vou jogar ele aqui pra baixo. Só que aqui, na verdade, eu vou colocar mais ou menos aqui, assim. Porque aqui embaixo eu quero colocar algumas imagens de exemplo aqui
do que tá falando, né? Então, eu vou colocar uns retângulos aqui que eles vão representar como se fosse as imagens que a gente vai colocar aqui, que eu vou pegar daqui a pouco. Então, vai ser mais ou menos aqui, vou diminuir um pouco. Essas imagens vão estar mais ou menos aqui assim. Então, eu posso pegar isso, chegar pra cá, diminuir um pouco esse texto aqui. Vou deixar ele mais comprimido. Deixa eu ver. Isso, assim fica legal, que é o que eu sempre penso, né? O texto, eu gosto sempre de deixar ele bem destacado, porque é a parte onde a pessoa precisa ler. Então, é uma das partes principais. Eu não gosto de colocar muita coisa em cima do texto para não atrapalhar essa leitura. Aí, aqui eu posso chegar mais para cá, para não ficar em cima do texto. Aproveitando, vou pegar essa setinha aqui que eu sempre utilizo e eu vou colocar ela aqui para ser o meu, como se fosse ele tivesse separado por tópicos, só que aqui ao invés de tópicos e usar aquela bolinha sem graça, né? Que, por exemplo, se eu viesse aqui e criasse uma bolinha normal, olha, não teria tanta graça, né? Seria um design genérico. Então, eu gosto de usar coisas que são da própria identidade visual da pessoa para isso. Nesse caso, eu gosto de usar essas setas assim, e algo que já é da minha identidade visual. Então, eu vou utilizar isso aqui para ser como se fossem os marcadores, né? Isso. Aí, eu posso pegar isso, chegar aqui mais pro lado, e eu posso criar uma guia aqui rapidinho, só pra gente ver se tá bem alinhado. Vou chegar isso um pouquinho mais pro lado. Isso. E já tá bem alinhado, eu só retiro aqui. Por que que eu não gosto de usar um grid, assim, específico? Porque eu gosto de deixar algo mais fluido, né? Então, por exemplo, nessa parte aqui, dessas imagens, eu posso criar um grupo, agrupei, aperto a tecla M, que é a da Marquee Tool, eu seleciono aqui somente a parte entre as guias, e essas guias, quando eu aperto o V, que eu volto para a ferramenta mover, essas guias me ajudam, se eu quero eles aqui para cima, para baixo, para o outro lado, para o outro. Então, elas me ajudam aqui a me guiar. Nesse caso, eu quero elas centralizadas aqui, ó. Então, fica a mesma distância, fica... A gente trabalha o alinhamento, tem um pouco de respiros aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Então, aqui eu tenho a parte de alinhamento. Alinhamento aqui, aqui, de outra cor. Aqui a gente tem a parte de respiros. E aqui. E fica tudo bem organizadinho, né? A gente alinha isso aqui também, ó. E fica tudo bem organizado, que é justamente isso que eu penso. Então, para balancear, por exemplo, que é o que eu fiz nesse carrossel, a gente tem aqui uma imagem. Então, para ele ficar balanceado, o que que eu faço? Se aqui tem uma imagem, então o texto ele vai ficar aqui. Então, isso vai ficar balanceado aqui, ó. Então, temos coisas aqui. Quer ver? Eu vou até fazer, vou apagar tudo aqui. E eu vou fazer ele maior. Então, a gente tem ele balanceado aqui e balanceado aqui, com informações aqui em cima e embaixo. Olha só como é que vai ficar, né? A gente tem todo esse trabalho aí do alinhamento, os princípios de design, contraste, respiros, alinhamento. Então, isso funciona bastante, por isso que eu faço desse jeito e eu não faço utilizando alguma outra guia pré-pronta. Porque quando você usa uma guia pré-pronta, você praticamente fica refém dela e você não consegue deixar a sua criatividade ser aflorada, né? Claro que as guias, elas são muito importantes, mas nesse caso aqui a gente pode fazer isso. E aí, para melhorar ainda mais, eu posso pegar essas imagens aqui, é que por enquanto elas não são as que a gente vai usar, né? Mas eu posso descer elas. E olha só, a gente tem o mesmo espaço em cima e embaixo. E aí eu vou fazendo assim meio que aleatório, onde eu vejo que eu tenho uma ideia, eu já vou e faço, ao invés de seguir uma ordem talvez cronológica, né, de fazer o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto card. Então, aqui, vou descer isso aqui um pouquinho mais e
Tá ótimo. Aqui, eu vou colocar algumas imagens de exemplo aqui também, nessa parte. Então, eu tô com esse texto aqui, né? É um texto de parágrafo, vou chegar bem pro lado assim. Eu vou apertar M novamente, vou clicar aqui, ó, normal, arrasto o mouse, aperto V e vou alinhar esse texto aqui ao centro. Pronto, eu faço isso com todos. Eu vou selecionar tudo aqui e eu vou colocar uma borda aqui arredondada. Deixa eu ver, 5 pixels. Vou colocar 8 pixels, que vai ficar com uma bordinha assim arredondada. Beleza. Nesse caso aqui, é um carrossel onde eu tenho exemplos, então eu já sei que eu vou ter que usar isso aqui. Às vezes o seu cliente pode te enviar, por exemplo, um depoimento para você colocar, ou alguma imagem de algum projeto dele, de alguma coisa que ele fez, alguma foto de cliente dele, né? Se você trabalhar nessa área de infoprodutores, se você trabalhar na área também de serviços. Então, algumas imagens que dá pra gente trabalhar e colocar aqui. Então, agora eu vou aumentar isso aqui um pouquinho, que eu acho que a minha imagem vai ficar mais ou menos aqui. E provavelmente eu vou colocar um texto explicando aqui desse lado, né? Mas de qualquer forma, eu gosto sempre de, ó, pegar esses dois aqui e eu vou colocar eles alinhados, né? Já tá bem alinhado. Quando você arrasta alguma coisa e aperta Shift, olha só, ele já alinha automaticamente com as guias próprias do próprio Photoshop, né? Então, isso já facilita bastante e às vezes já facilita você não precisar usar um grid, por exemplo, pré-definido. Então, eu pego já de auxílio as próprias guias do Photoshop, que isso já me ajuda. Então, aqui a gente vê que é um card que tem bastante texto. Então, possivelmente, o que eu gosto de fazer? Quando tem muito texto, assim, eu gosto de deixar o próprio texto. E uma coisa que eu vou mostrar para você aqui, ó, que olha só, não é só a gente construir o carrossel e fazer tudo ali sem só você aprendendo a usar o Photoshop. Na verdade, aqui eu vou te mostrar alguns princípios básicos que é muito importante que você tenha nos seus carrosséis. Por exemplo, aqui a gente tem esse espaço aqui e essa palavra que tá ficando sozinha aqui, ela é chamada de viúva, né, e fica essa palavra aqui, né, solitária. Então, para você evitar esse tipo de coisa aqui, o que você precisa fazer? Você precisa vir aqui e modificar esse texto. Então, eu gosto de dar 2 cliques e eu arrasto para o lado um pouquinho a caixa do parágrafo de texto para que eu consiga que o meu texto ele fique aqui, não fique só uma palavra ali sozinha. Por exemplo, uma coisa que me incomoda também, esse DO vai estar aqui sozinho, assim, no final da frase, tem esse espaço aqui, ó. O que eu faço? Aperto Backspace, né, e dou um Enter. E pronto, olha só como é que fica visualmente muito mais alinhado. E aqui é a mesma coisa, a gente tem essa solitária aqui, eu vou arrastar pro lado. Aqui, esse mas também eu vou tirar ele daqui. E esse sua não vai ter jeito, vai ter que ficar assim. Isso. Aqui eu vou tirar esse texto, que eu não tô gostando dele, coisas que eu acabo fazendo depois também. Aí fica esses dois aqui. Isso. Assim. Ajusto um pouco a caixa de texto. E esse texto, ele vai ficar... Ou melhor, eu vou descer ele aqui. O que eu vou fazer? Aperto M, novamente, né? Marquee Tool, V, e vou centralizar isso aqui. Só que ele tem que ser em relação ao Canva. Então, eu venho aqui nos 3 pontinhos, né? Canva, e coloco centralizado. E agora aqui a gente tem também aquele mesmo sistema de tópicos. Então, eu só vou copiar também isso aqui, para ele manter também essa mesma identidade, né? Esse padrão. Esse, como tem bastante texto, eu não vou alinhar ele no centro exatamente dessa parte aqui do card, não. Eu vou deixar ele como se... Ó, olha só, vou deixar ele como se ele tivesse à esquerda. À esquerda? Isso, à esquerda. Aí aqui, esse texto tá falando desse título, então eu vou deixar ele um pouquinho mais perto. Geralmente, quando tem muito texto assim, eu gosto de pegar algumas palavras e sublinhar ou colocar algum tipo de contraste nelas para que elas chamem a atenção. Porque quando a pessoa vê um texto totalmente assim, ela não acha interessante, né, de visualizar. E às vezes a pessoa até passa, ela pula pro texto onde
existe uma pesquisa que fala quando existe mais áreas livres ao redor do seu texto, é provavelmente onde o olho do seu leitor vai pousar, principalmente. E existe também a questão de hierarquia, né, de tamanhos, que a pessoa primeiro ela vai ler o que está maior, depois o que está menor. Inclusive, para a gente melhorar isso aqui, eu vou selecionar isso, aperto o Shift e vou diminuir, para ele ficar como se fosse tópicos mesmo, e não chamar tanta atenção, porque ele estava competindo com esse outro texto aqui. Então, e aí eu vou fazer uma diagramação diferente. Acabei de ter uma ideia aqui, eu vou pegar isso, e olha só, e eu vou diminuir assim. Ele vai continuar aqui, mas isso aqui que tá um pouco menor, eu vou encaixar ele aqui. E aí, como aqui tá passando, eu vou ter que modificar. Que é o quê? Fazendo assim, pra ele ficar em 2 linhas. E aí vai ficar melhor. Deixa eu ver se eu consigo até descer essa palavra tamanhos aqui. Deixa eu ver como que vai ficar. Não, achei que ficou melhor tamanhos em cima. Pronto. E eu acho que a frase mais forte que tem aqui é: eles desistem do seu serviço. Para a pessoa bater o olho e já ver isso. Vou mudar aqui para bold e vou até colocar na cor rosa. Eu tenho aqui um painel. Pronto. E para dar um destaque nessa frase. E aqui já é a frase final. Eu vou pegar aqui, que é o último card, eu vou até tirar essa capa dele aqui. Para eu remover só o grupo, na verdade, né, não é capa, é o grupo, clico aqui na lixeira e aí only group, né, group only. Ele vai apagar só o grupo. Eu vou copiar isso aqui, ó. E uma dica para copiar isso aqui de uma forma que ele já fique centralizado, aperto o M, seleciono tudo primeiro, aperto o M, vou na seleção aqui que eu sei que é um card do carrossel e agora é só eu arrastar isso aqui. Eu arrasto isso bem pra linha, ó, dou um zoom, arrastei bem pra cima da linha e ele já fica aqui certinho, ó. Ctrl D para desfazer a seleção, é o último card, e aí a gente vai só pegar os textos aqui, deixa eu só ver, cadê? Aqui. Pronto, nos próximos carrosséis vou te mostrar em detalhes como. Então, eu vou tirar essa parte aqui do salve e aplique. Não vamos ter. Aqui, esse textinho de apoio, vou tirar ele daqui. Aí, eu quero aumentar isso, ó. E eu não vou colocar nesse gradiente para conseguir enxergar melhor. Deixa eu ver se eu consigo pôr isso. Acho que vai ficar melhor assim. Aumenta um pouquinho aqui o espaçamento. Pausa nesse vídeo para te falar que se você quer ver como eu pesquiso imagens com mais detalhes, quais termos e quais critérios eu uso, como eu uso referências sem copiar, como que eu crio carrosséis super criativos igual esse que você está aprendendo aqui nessa aula, conheça o Dominando Carrosséis, o meu treinamento, no link da descrição desse vídeo. E agora vamos continuar fazendo esse carrossel. E eu já estava esquecendo de fazer o principal aqui nesse carrossel, que é apertar Ctrl S para salvar, né? Senão a gente iria perder tudo aqui. Já tô com as imagens aqui dentro, já abri elas aqui. E agora eu vou testar cada uma delas. Tá? Gostei dessa. E tem essa outra aqui também. Deixa eu copiar ela. E colar aqui. Peraí, deixa eu colar de novo. Quero que seja por cima do texto. E aí eu vou testar pra ver qual eu gosto mais. Tá difícil, hein? Mas eu acho que eu vou nessa aqui, ó. Que ela ficou melhor, ela até parece um pouco mais com essa aqui. Eu posso copiar também esses efeitos que eu já fiz nessa imagem pra colocar nessa imagem da capa. Então, eu vou copiar, vou arrastar ela aqui pra baixo, né? Pra eu levar ela lá pra dentro da capa. Quero ela por cima do texto. E aí, o seguinte, né? Eu preciso que o texto ele continue legível, então agora eu vou fazer alguns ajustes aqui
pra gente conseguir deixar com que o texto seja visível. Então, como que é esse balanço aqui que eu vou fazer? O balanço vai funcionar mais ou menos assim. A gente tem aqui o centro, né? Esse é o centro da minha imagem. E aí, eu quero colocar uma informação aqui. E logo, para ela ficar balanceada, eu tenho que colocar uma aqui. Então, eu vou puxar esse texto. Eu acho que eu vou até colocar ele assim, ó. À esquerda. E esse aqui, não, esse é a direita e esse é a esquerda. A palavra carrosséis, eu quero também que ela esteja centralizada. Então, eu vou centralizar. Mais uma vez, repetindo a mesma coisa. Só aperto para centralizar aqui esse texto. Arrasto ele pro lado para ele ficar aqui alinhado à esquerda e aqui à direita e aqui à esquerda. E eu acho que eu posso até dar um enter aqui, né? Posso descer esse na verdade, ó. Ficou bem melhor. Só que é o seguinte, isso aqui são alguns textos de apoio que eu vou colocar daqui a pouco. Vou até arrastar eles aqui para baixo. E o seguinte, eu achei que ficou muito vago, então eu vou pegar esse texto aqui, vou chegar ele pra cá, e vou pegar esse texto e vou chegar ele pra cá. Então, essa palavra carrosséis aqui, eu vou colocar no rosa, vou copiar esse rosa aqui. Prontinho, essa parte já tá pronta e agora, ó, por exemplo, CTVD é uma sigla para criatividade, Photoshop e inteligência artificial, que é o nosso lema aí do nosso curso de carrosséis, Dominando Carrosséis. Então, por isso que eu gosto de usar nos carrosséis, é algo que é também parte da nossa linha editorial, então eu gosto de utilizar isso. Aqui, dos livros favoritos, era do último post, né? Então, eu vou mudar. Vou colocar, acha que sabe fazer carrosséis. Aí eu vou colocar esse texto aqui à direita. Aqui tá faltando um espaço em vago. Cadê aquele esquema que a gente fez do balanço? Tá aqui, ó. Então, aqui tem um texto de apoio. Aqui, nesse quadrante, também vai ter outro texto de apoio. E aí eu posso colocar um aqui no centro. Aperto M, centralizo. Ctrl D. Para desbloquear. Aí eu vou colocar o seguinte, desbloqueie sua criatividade, que é também um dos nossos temas aqui principais da linha editorial que eu trago sempre pro meu perfil. Então, centralizo. Opa. Vou voltar aqui pra dentro. Se alguma hora sua janela sair, é só você arrastar aqui, ó, que ela sai e voltar ela. Quando ficar azul, você pode arrastar. Vou aproveitar para fechar isso aqui, que tá ocupando memória, né? Vou fechando. E aí você vai otimizando a forma como você usa o seu Photoshop, para ele não travar. Centralizado, né? Ou melhor, deixa eu alinhar o Canva, ó. Isso. E aqui eu posso colocar um outro texto aqui também. Eu acho que vou botar ele mais pra cima. E esse aqui eu vou duplicar ele e colocar um segundo texto. Então, agora a gente consegue ver como que as informações estão bem alinhadas, né? E como que ele tá bem alinhado. Isso. Aqui, eu vou mudar. Vou pegar Vou pegar esse texto aqui, ó. Opa, ele foi criar uma outra caixa de texto aqui. Seus carrosséis são sem graça. E aqui, desbloqueie sua criatividade. Crie carrosséis mais impactantes. E aí aqui eu vou precisar centralizar de novo. Aí eu só arrasto aqui, ó, e aperto o Shift e ele já vai centralizar junto com os outros. E só tem uma coisa.
eu desativo as guias aqui, ó, aperto o Ctrl e os 2 pontos aqui no meu teclado, para eu poder visualizar mais ou menos como que tá ficando, ó. Achei que tá legal. E aí, aqui eu preciso mudar a cor dessa imagem. O que que eu faço com isso? Eu vou copiar aqui os tons dessa imagem aqui para essa aqui. E eu vou te mostrar o que que eu fiz aqui nessa imagem. Essa imagem original, ela é assim, dessa cor. Então, eu fui mudando com o Hue e Saturation, que é o matiz e saturação. Eu vou fazer aqui só para você ver como que eu fiz. Aperto o Ctrl U, ou você pode vir aqui em Imagem, Adjustments, Hue Saturation, que aí tem o atalho dela aqui, ó, Ctrl U. Eu acho mais fácil, então, Ctrl U. Eu venho e vou selecionar, clico aqui nesse slider e seleciono a cor que eu quero mudar. Então, aqui, por exemplo, ó, esses tons de azul. Eu vou arrastar porque eu quero num tom mais de roxo, rosa. Aí eu venho em magentas, eu quero também e deixo mais assim pro roxo. Aqui, ciano, eu quero também que seja mais pro tom de rosa. Aí aqui a gente vê os amarelos. Tudo eu quero pro tom de rosa. E olha só. A gente sai disso. Vou dar um zoom aqui para você enxergar. Ó, presta atenção aqui na parte onde tem a refração da luz. Ó, sai de azul para rosa. E isso harmoniza muito mais, né? E faz bem mais parte da minha identidade visual. Aqui, esse, na verdade, eu vou descer ele um pouco, porque eu tô sentindo que tava muito... assim, não tava dando para enxergar exatamente o que tava escrito aqui. E aí eu vou aproveitar para chegar esse carrosséis para baixo um pouco aqui. Pronto. Eu acho que agora ficou até bem melhor de enxergar. Isso. E praticamente a capa tá pronta, né? Aqui eu vou selecionar algumas palavras para elas ficarem mais... Inclusive, na verdade, eu vou mudar isso aqui para preto. E eu vou colocar o fundo dessa parte do carrossel aqui, como se fosse em branco. Para dar uma quebrada a mais no carrossel, né? Apesar de que eu gosto bastante de carrosséis pretos. Aí eu boto aqui bem embaixo, ó, bem no fundo mesmo. Isso. E aí, vou criar como se fosse um retângulo aqui, ó. Aumenta um pouco aqui as laterais. Aperto o M pra gente centralizar esse retângulo. V para voltar para a ferramenta de mover. E tá pronto aqui, ó. Gostei bastante. E agora eu vou colocar algumas palavras em destaque. Aqui eu vou pegar as imagens que eu quero colocar aqui. E na verdade são imagens que eu vou pegar do próprio Pinterest pra gente ilustrar, né? Design editorial, esportivo e de flyers. Então aqui eu peguei algumas imagens lá do Pinterest, coloquei aqui para poder ilustrar design editorial, esportivo, de flyers. E agora eu vou passar para esse próximo que eu vou pegar imagens aqui que eu usei em carrosséis dos meus clientes. Então eu vou colocar um case aqui que é do meu próprio portfólio. Então aqui já coloquei as imagens que eu queria e eu vou até duplicar esse texto porque eu quero colocar um outro texto, eu vou diminuir aqui para ilustrar e eu escrever o que eu quis dizer aqui, né? Então aqui, imagem relacionada ao texto, mas gerada por IA, trazendo mais autenticidade. E aqui é uma imagem que simboliza instabilidade. Instabilidade é o contrário.
Aí aqui eu vou criar só imagem, esse retângulozinho pra gente poder linkar o texto e a pessoa saber de qual imagem a gente tá falando. Aperto Ctrl T, ou melhor, Ctrl J para duplicar, Ctrl T, vou copiar. Ué, aí que não foi não. Isso, Ctrl J, Ctrl T, e aí eu copio aqui essa linhazinha. Pronto. E a gente consegue ilustrar bem. Aqui eu vou colocar mais pro lado. Pronto. Tirar as guias para ver como é que ficou, dá para entender bem. E aqui a última coisa é a questão de usar o carrossel para construir um portfólio vivo. Vou colocar no rosa aqui e em bold. Agora eu tenho que aumentar isso aqui para essa palavra não ficar sozinha. Impacto, vou dar um enter. Pronto. Aí aqui eu vou até colocar pro lado, ó. Tô achando que tá muito aqui na borda. E aí eu vou pegar também as imagens para isso, que é do meu próprio portfólio. Então aqui eu precisei modificar essa parte e deixar ele branco para que as pessoas conseguissem olhar e ver essas imagens aqui. Tava ficando muito escuro, então eu mudei e deixei aqui em branco, né, nesse tom mais de cinza, amarelado que eu utilizo na minha identidade. E a gente tem aqui, a gente não vai colocar nenhuma imagem porque tem muito texto, e quando tem isso eu gosto de fazer uma diagramação diferente no texto para trazer esse dinamismo no carrossel. E já tá pronto aqui o nosso carrossel. E se você quiser ver o resultado dele, é só você ir lá no meu Instagram, que quando esse vídeo sair, provavelmente eu já vou ter postado ele. Que quando esse vídeo sair, eu já vou ter postado ele e você vai conseguir ver cada detalhe dele.